Na exposição anterior, a gente tratou da questão da linguagem e da identidade entre o conceito genérico e a realidade, e apresentou a circularidade como forma de atingir essa integração de cada realidade a um conceito em que a significação do que está no conceito fosse encontrado na estrutura de cada realidade compreendida no conceito. Vamos dar uma pausa e ouvir Marco Aurélio, ministro do Supremo que se aposentou há pouco. Ele refere realmente a flexibilidade de conceitos, da qual nós já falamos, né? O câmbio do sentido desses, conforme o interesse em jogo, implicam em insegurança incompatível com o objetivo da carta, que realmente é um corpo político, mas o é ante os parágrafos que encerra a este não são imunes ao real sentido dos vocábulos, especialmente os contornos jurídicos. Ele quer dizer o seguinte, que os conceitos jurídicos, efetivamente, eles não são manipuláveis de uma forma direta. Logo, não merece agasalho o ato de dizer-se, em plano secundário, de conceitos consagrados, buscando se homenagear, sem limites técnicos, o sentido político das normas constitucionais. Eu gostaria de lembrar aqui, para simplesmente dizer que a gente eventualmente possa estar chovendo no molhado, uma situação específica. Nós temos a questão da contribuição social sobre a comunicação, definida pelo Supremo Tribunal como contribuição. Por quê? Cobrava-se um valor na conta de luz, apresentava-se a conta de luz e o consumidor da luz só podia se ver livre da sua conta caso pagasse junto a contribuição social. Então não havia condição de dizer que aquilo não era tributo. E o Supremo disse, não, é tributo. E a União teve que devolver alguns bilhões cobrados indevidamente. Mas a mesma situação ocorreu quando deu o colapso da energia elétrica no governo Lula, em que foi instituída uma contribuição que teria que ser paga na conta de energia elétrica, para que se pudesse estruturar uma forma de fornecimento da energia que não tinha sido feita por falta de um ordenamento de planejamento. Simplesmente se passou a cobrar de todos os consumidores de luz de energia elétrica do país uma contribuição compulsória e nitidamente classificada como contribuição. O que é que o Supremo disse? Supremo, contraindo tudo aquilo que ele tinha afirmado, disse, não, temos aí uma contribuição política e se alguém verificar o acórdão dessa questão que foi decidida numa ação de inconstitucionalidade, ou, aliás, de constitucionalidade proposta pelo governo, verifica que os argumentos são estritamente aqueles referentes à falta de luz, à falta de instrumental para produzir a energia elétrica no país e o colapso econômico que poderia decorrer disso. A minha pergunta é, onde a segurança? Numa situação reiteradamente determinada, contribuição. Na mesma situação, por argumentos absolutamente estranhos à questão tributária, se oficializou a cobrança. Nós não estamos falando aqui, então, de uma manipulação feita através da linguagem? Vamos ouvir o Baleiro. O Baleiro diz que o conceito de renda para os efeitos tributários é o legal.
o conceito de renda é fixado livremente pelo legislador, segundo considerações pragmáticas, em função da capacidade contributiva e da comodidade técnica de arrecadação. Pretendem que a inflação efetiva deva ser, em qualquer hipótese, e mesmo sem permissão legal, objeto de dedução do lucro real. Balieiro, um dos conformadores da teoria tributária nacional, para não dizer um pilar mestre dessa estruturação científica. Ele se esquece que o conceito de renda é limitador do poder de tributar. E se ele for relativizado, não existe mais limite. O que é proibido tributar como renda passa a ser passível de tributação, desde que o legislador determine. E aí se fala de correção monetária. Correção monetária, ela simplesmente espelha como uma medida diferenciada pelo tempo de valores e que nada acrescenta de renda. Renda é patrimônio novo. Se eu tenho um valor, um objeto que vale em 2015 R$1.000 e hoje ele passa a valer 1.700, 1.800 em face da inflação, eu não tenho renda nenhuma. Eu tenho a mesma expressão econômica feita por unidades monetárias diferentes. Então, essa é a insegurança jurídica, decorre exatamente da falta de critério, da falta de metodologia da interpretação, da carência de paradigmas que não podem ser contornados. É essa a ideia. Então, se for adotado o dualismo kelsiano, que é o que está sendo aplicado nos tribunais, que é também, eu digo, kelsiano, deve-se renunciar à ilusão da razão prática em todos os domínios e não somente em direito. Mas então pode-se falar seriamente de uma decisão razoável, de um julgamento bem motivado, de uma escolha fundamentada e de uma pretensão fundamentada. Se não se fizer isso, se pergunta, pode-se tentar fundamentar como decisão razoável um julgamento não motivado, experiencialmente? E se semelhantes exceções não forem mais do que racionalizações destinadas a enganar os ingênuos, exprimiriam toda a vida social alguma coisa que não relações de força? A pergunta é essa. Aí, em vez de ter uma relação jurídica de imposição de direito, se tem uma relação de força. A pergunta é, quando o Supremo Tribunal Federal determinou que a contribuição sobre energia elétrica, naquele plano para salvar a produção da energia no país, se não fosse um malabarismo para que se pudesse simplesmente superar e continuar cobrando, isso seria razoável? Acho que não. Aqui, Perelman continua com a seguinte: e a filosofia prática serviria a outra coisa senão para cobrir como um manto de respeitabilidade aquilo que os interesses, paixões impõem pela coerção? Parece-me que todos os paradoxos da teoria pura do direito, bem como todas as suas implicações filosóficas, derivam de uma teoria do conhecimento que não atribui valor senão ao saber incontroverso. O que ele quer dizer com isso? Perelman é muito esperto nessa situação. O que é um saber incontroverso? A teoria pura do direito simplesmente ela pega como foco a norma jurídica, se apoia na lógica, conforme a gente já falou, e a partir dali retira definições incontroversas.
Mas esse edifício ruiu. Na medida em que se contestou a própria lógica, e a linguagem está passando a tomar o seu lugar que lhe pertence, sem que seja protagonista da formação da realidade. Kant segue a linha filosófica sustentada na racionalidade suprassensível de Descartes, cuja teoria se justifica na separação da inteligibilidade humana em duas partes distintas, a razão e os sentidos. Então, aqui novamente, quem fala é Giovanni Reale. Nós simplesmente temos que buscar uma integração. A teoria cartesiana, ela separa a razão da realidade. Nós vamos ver daqui nas outras intervenções futuras que Descartes, a metodologia cartesiana, ela é herdeira daquela situação de Agostinho, que diz que a mente humana é iluminada por Deus para que se possa, assim, encontrar a verdade. A pergunta é, quando o tribunal pode, a partir da consciência dos ministros, ditar aquilo que é lei, aquilo que a Constituição diz, e não precisa da outra justificação, nós não estamos adotando aquela mesma teoria de Agostinho, por vinda daquela teoria inventada por Avicena, em que a mente é iluminada por Deus? Mas a minha pergunta é o seguinte, se essa iluminação persiste, nós teríamos que acreditar, no mínimo, que um gabinete do ministro, um gabinete de um prestador jurisdicional, se transforma num reduto onde há iluminação divina. Você, não, mas, peraí, Descartes, mais tarde a gente passou a entender que aquela não era iluminação divina. Tudo bem, eu concordo. Só que Kant inventou o sujeito transcendental. Ele transferiu Deus para dentro da consciência do homem. E aí, quando os ministros dizem que eles julgam a partir da sua consciência, eles estão adotando a posição paradigma de Kant. Mas esse paradigma de Kant, ele começou a ser desconhecido, ultrapassado e condenado pela doutrina a partir de 1930. Leia-se Heidegger, leia-se Gadamer. Leia-se todos aqueles que se dedicam à hermenêutica jurídica, que simplesmente dizem que essa é uma justificação absolutamente falsa. E nós estamos adotando essa teoria, essa forma de julgar, essa estruturação sistemática da nossa forma de pensar, em cima de situações, em cima de teorias que já não existem mais como teorias. Passaram a ser racionalizações. E por isso a insegurança jurídica dos nossos tribunais.